Deus, glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode se assentar e gostaríamos, nesses minutos que ainda restam, nesses últimos instantes do ano de 2023, nós vamos trazer algo que o Senhor colocou em nosso coração, uma palavra de encorajamento. Alguém está precisando de encorajamento? Alguém está precisando de ânimo? Alguém está precisando de paciência? Amém. Uau! Nisso vocês vocês falaram, estou contigo, pastor. Glória a Deus. A nossa fé ela é provada em tudo. E o que Deus colocou no meu coração é que nós, como igreja, estamos caminhando para a plenitude. Deus tem um projeto de plenitude para a sua igreja. Deus tem um projeto para a sua vida de plenitude. E para chegarmos à plenitude, pelo que temos que passar? Prova. Plenitude, prova obrigatória. Não tem como nós alcançarmos o objetivo se não passarmos pela prova. E eu vou poupar vocês da prova. Vocês que estão aí, vocês podem sentar, senão vocês vão ficar aí 30, 40 minutos de pé, né? Os homens, se quiserem ficar, sois fortes. E já venceste o maligno. E quando nós vamos ministrar a palavra do Senhor, trazer algo para a igreja, nós temos que ter o cuidado, e isso aqui é como se estivéssemos abrindo o coração para a igreja, porque todos nós que ministramos a palavra, eu não sei se você tem noção disso, mas todo pastor, todo pregador, toda pessoa que ministra, é gente como toda gente. Porque nós viemos de um contexto em que nós imaginávamos que pastores, pregadores, eram as pessoas perfeitas. Pessoas que não se estressavam, glória a Deus. Pessoas que não se entristeciam, que não choravam, que não se irritavam. Mas a gente é gente igual gente. E quando nós vamos ministrar a palavra do Senhor, nós procuramos de Deus uma direção para saber o que é que Deus quer trazer para a igreja. Nós temos que ter o cuidado, na hora de ministrarmos, de não colocarmos a nossa alma, a alma são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, de não colocarmos a nossa alma naquilo que é do Espírito. Pois algumas vezes, as nossas pregações, elas podem muito bem refletir o estado da nossa alma, pode refletir as nossas emoções e até mesmo o sentimento do momento. Então nós temos sim que ter esse cuidado. Quando nós buscamos de Deus uma direção para trazer algo para a igreja, nós temos que ter o cuidado de, ao invés de deixar a nossa alma falar, que o Espírito Santo tem a liberdade. Porque senão a gente pode falar o que não deve, que não precisa. E principalmente agora que está tudo online, e não dá nem tempo de apagar. Dá nem tempo. E nesse ano que está se iniciando, ano de 2024, dentro de alguns minutos, é o ano em que nós, como igreja, estamos completando 10 anos de pastoreio. Um tempo precioso. Quando nós, a partir de 10 anos, o 9º ano, que é esse ano que está se encerrando, foi o ano que nós denominamos, alguém se lembra? Foi o ano do nascimento. Foi o ano em que muitas coisas nasceram. E agora nós temos que caminhar como igreja
Já nasceram os projetos, já nasceu aquilo que Deus tinha como projeto para a igreja. Agora nós temos que entrar no caminho do amadurecimento, da maturidade. Agora está chegando o tempo que nós temos que deixar para trás as atitudes de imaturidade. Ou seja, como igreja, 10 anos, temos que começar a deixar de ser criança e entrar num nível maior de intimidade com Deus. Começarmos a discernir e entender a voz de Deus. Então, que o ano de 2024 não seja somente um ano em que Deus vai te abençoar e fazer você prosperar muito. Não seja somente um ano de voz profética, porque eu quero afirmar, há voz profética nessa casa. Mas que antes da voz profética, porque a Bíblia diz, quem tem ouvidos, que o Senhor dê ouvidos proféticos, para que possamos discernir a voz de Deus, para que possamos compreender o que Deus está e quer falar para a igreja. Porque, quer você acredite ou não, eu posso afirmar, Deus fala conosco. Deus fala com a igreja. Deus fala com cada um individualmente. Quem acredita nisso? Quem já ouviu Deus falar? Agora, o que nós precisamos entender e aprender, que nem tudo que nós vivemos com Deus, nem tudo que nós ouvimos dele, às vezes nem tudo estará relacionado ao que Deus tem para a igreja. Muitas vezes Deus fala comigo, e aquilo queima, aquilo arde no meu coração, e eu fico morrendo de vontade de chegar, eu vou falar para a igreja. E quantas vezes a igreja é testemunha? A gente chega aqui com o esboço pronto, tudo pronto, e de repente Deus leva para outra direção. E começou a levar para outra direção, já entendi. Isso não é para agora, e talvez é apenas para mim. Nós temos que buscar esse discernimento. Por quê? Muitas vezes, nem sempre o que é para mim é para a igreja. Só que eu quero te falar uma coisa. Hoje Deus tem uma palavra para a igreja. Agora, aquilo que Deus fala para a igreja é para mim. Aquilo que Deus fala para a igreja é para você. Aquilo que Deus fala para a igreja é para todos nós. Porque é nessa hora que Deus fala para a igreja que todos nós temos que ser igreja. Igreja corpo. Que nós vivemos num tempo e num contexto que eu creio que você já ouviu muitas vezes alguém falar, a igreja somos nós. Isso é verdade? Sim. A igreja sou eu e a igreja é você. E muitas vezes, quando você quer sair desse contexto de igreja para dizer que você apenas é igreja ela não existe quando estamos isolados e separados do corpo. Você só é igreja se você pertencer ao corpo. Igreja não é indivíduo, igreja é coletivo. Deus está enviando Jesus à terra para buscar uma noiva completa. A igreja do Senhor não vai subir faltando pedaço, ela estará completa. E nós estamos vivendo tempo em que Deus está alinhando, está moldando, está levando a igreja para viver a plenitude daquilo que está reservado para a igreja. E quando nós, como igreja, passamos a viver o propósito de Deus, nós, tanto como igreja, como indivíduo, como pessoalmente, nós começamos a passar por um processo de crescimento. A primeira coisa que tem que acontecer para crescer, o que é? Nascer. Todos nós já nascemos. Tem alguém que não nasceu ainda? Às vezes pode ter. Porque um dia chegaram para Jesus e falando, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele falou assim, aquele que não nascer de novo, não vai viver a eternidade. E muitas vezes, como crente, nós temos que nascer de novo. Só que para nascer de novo,
tem que morrer. Então, tem alguém aqui que nasceu de novo? Tem alguém aqui que está precisando morrer? Amém, eu estou. Todo dia eu tenho que morrer, todo dia eu tenho que matar a carne. É verdade, Serginho. A gente tem que morrer. Ainda hoje, eu e Edinete, nós estávamos escutando alguém, eu não vou citar o nome, mas uma pessoa que me fascinou, quando ela começou a falar do que ela vive em Deus, e alguém perguntava, mas como é que você consegue viver isso? Como é que você consegue viver a afronta? Como é que você consegue viver as calúnias? Por que você não rebate? Por que você não se defende? Ela falou, morto não sente nada. Morto não vê, não escuta. Quando você está em Cristo, você morre para o mundo. Você morre para a ofensa. Você morre para a provocação. Você morre para o ódio. Você morre para o pecado. Você se torna inerte para o mundo e vivo em Cristo Jesus. É esse lugar que nós temos que chegar. E eu vou te falar, 2023 foi um ano que eu tive que me matar várias vezes. Foi um ano que eu dei trabalho para mim mesmo. Porque você já ouviu essa frase? Que nas águas do batismo, nós sepultamos o velho Adão. Alguém sepultou o velho Adão na água do batismo? E quantos de vocês, como eu, descobriram que esse Adão sabe nadar, o desgraçado? O bicho nadou. Apareceu para fora da água. Tem que empurrar de novo. O fôlego dele é longo. E cada vez que ele tenta ressuscitar, nós temos que empurrar ele para volta, de volta para a água. O apóstolo Paulo falava, homem miserável que eu sou. E é isso que nós temos que nos sentir. Dentro da unção, dentro do contexto profético e da palavra que Deus nos leva, nós temos aprendido, igreja, que muitos de nós temos vindo aos nossos cultos, não aos nossos cultos, os cultos são para Deus, são dele. Nos momentos que nós viemos cultuar a Deus, nós queremos vir aqui, escutar a palavra, escutar o louvor e sair daqui felizes e alegres, não é mesmo? Mas não é esse o objetivo. O dia que você sai do culto feliz e alegre, é porque o objetivo não foi alcançado. Você tem que sair daqui triste com você mesmo. Você tem que sair daqui reconhecendo que você precisa de Jesus. E que nós ainda não estamos no lugar que Ele tem reservado para nós. Há um lugar que Deus reservou para você. Um lugar que você tem que viver. Mas para viver isso, para viver esse momento, nós temos que passar por crescimento. E crescimento dói. Crescimento incomoda. As crianças, os nossos adolescentes, eles começam a ficar numa situação que os pais e as mães não entendem. Quantos pais e mães têm filhos adolescentes ou que estão perto dessa idade aí? Bastante. Vamos ser sinceros. Ô classe difícil de entender, né? Mas por quê? Porque quando um ser humano está passando pelo crescimento, nem ele sabe o que está acontecendo. As emoções começam a mudar. O humor muda. Porque está havendo um crescimento. E como igreja, nós também passamos por isso. E todo crescimento traz mudança. E toda mudança traz incômodo. Gente, eu me lembro, uma vez na sala de aula, na adolescência, gente, tem aqui uma pessoa com esse nome, então não tem problema, tem mais de uma pessoa que tem esse nome. Mas eu fui chamar uma colega de classe. E sabe aquela fase que você muda de voz? Então, não sei o que o pessoal estava falando, todo mundo conversando na sala, e eu sempre gostava de sentar na frente, até hoje, né? E aí, quando eu fui virar para chamar a colega, ô Thaís! Gente, eu comecei falando grosso, terminei fino. Aí eu fui tentar consertar, foi fino e ficou para grosso.
Agora imagine como a classe ficou. A classe chorou de rir e eu chorei de raiva. Por quê? Porque havia uma mudança que começou a incomodar. E toda mudança, ela traz incômodo. E, incontestavelmente, nós podemos afirmar que aqui para Mão Brilhar, 2023 foi o ano de crescimento, mudanças e transformações em todos os aspectos. Estamos vivendo isso. E quando nós vivemos isso, há incômodo, há dores. E a questão é que dores, mudanças, transformações são, na maioria dos casos, precedidas por tribulações, por lutas e tribulações. Se você quer viver mudança, eu não sei o que você espera de 2024, mas quem quer que 2024 mude? Eu quero que mude para melhor, porque já está bom. Ou não? Em Cristo sempre está bom. Em Cristo. Lembra daquela musiquinha antiga? Já que falaram que eu ia cantar, eu vou cantar. Mas a musiquinha dizia assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Cristo no barco tudo vai muito bem. E paz temporal. Com Cristo no barco tudo vai bem. Mas ele tem que estar no barco. E quando nós passamos por essas dores, é porque nós estamos passando por momentos de tribulações, por momentos de lutas. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o crescimento é doloroso, que o crescimento ele traz incômodo, nós passamos a entender e compreender e aceitar melhor cada situação. E quando nós passamos a aceitar as situações que nós estamos vivendo, nós nos motivamos mesmo nas tribulações. Nós nos alegramos mesmo nas tribulações. E eu quero perguntar para você. Nem todos puderam testemunhar hoje. Primeiro por causa do som, né? Glória a Deus. Mas eu creio que cada um poderia dizer algo do que viveu. Como foi 2023 para você? Será que você, assim como muitos, estava ansioso para chegar o dia 31 de dezembro de 2023? Gente, não sei vocês, mas eu já vivi anos, já vivi épocas, que eu falava, não veja a hora de chegar o último dia do ano. Já aconteceu com você isso? Mas deixa eu te falar, às vezes você está ansioso, está olhando no relógio, falta 35 minutos. Daqui a 35 minutos acaba o sofrimento, como se fosse, Nai, uma mágica. Mas se não aceitarmos e entendermos o projeto de Deus em tudo que nós vivemos, isso aí vai ser apenas uma mudança de data. Isso vai ser apenas uma mudança no calendário, sem que nada aconteça de novo na nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está interessado em trazer coisas novas para a tua vida. Deus está interessado em trazer um tempo novo para a sua vida. Nós vivemos isso nesse ano de 2023. E eu cheguei a notar aqui algumas coisas que aconteceram em 2023. E quando nós estamos vivendo um processo, muitas vezes, Valdirena, a gente não se dá conta. Muitas vezes nós não percebemos o que está acontecendo. Eu já testemunhei para vocês que eu passei anos da minha vida sabendo que é uma promessa de Deus sobre a minha vida, que Deus falou muitas coisas e que eu estava aguardando que isso acontecesse. Lembrando daquelas promessas que foram ditas lá na minha conversão, na minha juventude, com 20 anos de idade. E eu falando, Senhor, quando vai acontecer? Senhor, tu falou que eu ia sair do Brasil. E eu orando isso aqui. Que eu ia para um país que era desse jeito. E depois de muito tempo perguntando para o Senhor falou para mim, você está onde ali? Eu estou fora do Brasil. Mas, Senhor, foi específico o que tu falaste para mim. Porque o Senhor falou para mim, olha, com 20 anos de idade, você vai ser levado.
te levarei para um país, onde os habitantes naturais desse país são pessoas altas, de cabelos e olhos claros. E eu estava procurando essas pessoas. Bom, aqui em Genebra é um pouco misturado, né? Mas depois que eu fui me dar conta, o suíço alemão, que é a maior parte da Suíça, ele é como? Loiro, claro. Inclusive loiro, né? De olho azul, né, Nai? Essa parte pula, né, Bal? Os entendedores entenderão. Mas eu descobri que eu já estava vivendo as promessas de Deus. E muitas vezes você está querendo, aguardando, que quando vai acontecer e você não se dá conta. Igreja, acorda, Deus já te colocou no lugar da promessa. Você já está vivendo isso. E sem que às vezes nos damos conta, no ano de 2023, que é o ano do nascimento, nós tivemos esse ano, do dia 1º ao dia 7 de janeiro de 2023, tivemos as primeiras primícias da história da igreja. 7 dias de primícia. Quem que estava aqui que viveu esse tempo conosco? Deixa eu falar para você, vai ter esse ano de novo. Amanhã, hein? 7h30 da noite começa. 7 dias de primícias. Das 7h30 às 8h30. Todo dia um tempo de louvor, oração, palavra e agradecimento a Deus. Nós vamos oferecer os 7 primeiros dias do ano ao Senhor. Eu quero que você faça isso com alegria. Venha oferecer esses dias ao Senhor. Porque Ele tem 365 dias de vitória na sua vida. Vitória não é sem luta, é com luta. Tivemos no mês de janeiro uma conferência de avivamento, em que Deus falou tremendamente conosco, e inclusive, crianças tiveram visões, sonhos e revelação. Alguém lembra disso? Deus falou com crianças, Deus trouxe algo que já ficou indicativo do que seria no decorrer do ano. O ano do nascimento, no mês de março, nós tivemos o nosso primeiro seminário de libertação aqui na igreja. E ter o primeiro seminário não quer dizer nada, mas o primeiro seminário organizado e ministrado somente por obreiros de mão brilhante. Não veio ninguém de fora. Deus nos deu pessoas para ensinar a igreja. Deus está levantando pessoas para ensinar a igreja do Senhor. E como não se bastasse, nós fizemos o primeiro seminário em março, 2 meses depois tivemos que fazer o outro. Porque o primeiro não foi suficiente. Não completou as pessoas, quer dizer, as vagas foram mais do que, as inscrições foram mais do que as vagas, e tivemos que fazer o segundo. Isso já no mês de julho. Em agosto, é verdade, tivemos o retiro de jovens. Tem jovem que teve no retiro esse ano? Uau! E também tivemos o segundo batismo nas águas e no lago de Geneve. Mas lá em lá em Glan, aqui do lado, vizinho. Esperamos proibir o batismo para fazer batismo. No lago. Tivemos o segundo batismo. No mês de agosto, 10 pessoas desceram as águas batismais. E eu creio que nesse ano de 2024, em nome de Jesus, pelo menos o dobro. Quem crê assim? Pelo menos, se não mais. Houve em outubro, 3º retiro de casais em Liesã. Aí você vai falar, mas pastor, isso acontece sempre. Gente, quantos casais aqui participaram do retiro? Levante a mão. Muitos. Gente, olha, é o 3º, mas os líderes do departamento podem confirmar. Foi um retiro que não houve igual. Pessoas saíram transformadas. E foi tão abençoado que até solteiro que foi, saiu abençoado. É ou não é? Até isso aqui, foi lá tocar e pescamos. Não, pescamos não, ele estava procurando Deus, encontrou. Então foi algo que realmente mexeu conosco. Tivemos conversões. Praticamente todos os meses do ano houveram conversões. E em nome de Jesus vai chegar um dia que não vai ter culto, que não vai ter conversão. E o dia que não tiver culto, eles vão ligar para você. Eu quero entregar minha vida para Jesus. É assim que nós vivemos. E é verdade, alguns objetivos não foram alcançados.
Pessoas saíram, pessoas entraram, houve sofrimento, mas não tem como negar, igreja. Não tem como negar aquilo que nós vemos narrado em 1 Samuel 7 e versículo 12, quando Samuel, ele chega num lugar e coloca uma pedra, e colocou entre Mispá e Sem, e ali ele levantou um altar. E quando ele levantou o altar, ele denominou aquele lugar como Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E nós podemos afirmar, até aqui, 31 de dezembro de 2023, o Senhor nos ajudou. O Senhor nos ajudou. E é verdade que os momentos não foram fáceis. Os momentos não foram difíceis. Não foram difíceis. E vamos continuar tendo momentos difíceis. Estamos felizes por estar aqui essa noite? Sim. Agora, se perguntar, está todo mundo feliz? Não. Há pessoas que estão aqui essa noite com o coração rasgado de dor. Não é, Ana? Perdeu o pai essa semana. Antes de vir, um amigo meu, lá no Brasil, na minha cidade, perdi meu irmão. Continuamos perdendo, mas o Senhor é a nossa força. Isso nós vemos acontecer. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Quando ele escreve a primeira carta, é uma carta interessante. Lá no capítulo 1, a partir do versículo 4, de 1 Coríntios, ele começa a carta com alegria. E quem sabe, assim foi o ano, assim foi a vida de cada um de nós, em que ele diz, a partir do versículo 4, tão feliz estava Paulo, ele começa dizendo, sempre dou graças a Deus a vosso respeito. O propósito da sua graça que foi dado em Cristo Jesus. Olha, Paulo estava tão feliz que escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, eu sempre agradeço a Deus pela sua vida. Deixa eu te falar, será que você agradeceu a vida pelos irmãos, pela igreja do Senhor? Ou será que você olhou para um e para outro e falou, Deus, por que você botou essa pessoa no meu caminho? Paulo agradeceu. Paulo agradeceu a Deus pelas pessoas que estavam na vida dele. E deixa eu te falar, podem ser boas ou podem ser ruins, mas agradeça pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Porque ali, ó, ele continua falando, dou graças a Deus a respeito ao vosso propósito, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Ele estava falando, gente, vocês de Corinto são crente, de maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando, ó, não falta nada para vocês, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que maravilha, que bênção! Foi a doce forma que Paulo encontrou e utilizou para que aquela igreja fosse alinhada. Mas olha só, isso muitas vezes acontece comigo e com você. Paulo escreve primeiro aos Coríntios, com alegria, traz exortação, traz ensinamento. Mas não passou muito tempo, poucos meses, ele escreve uma segunda carta a Coríntios. Preste atenção, eu li o capítulo 1, a partir do versículo 4. Já em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do mesmo versículo 4, olha só o que Paulo diz. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ou seja, já começa falando do estado que ele está.
para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Passamos por tribulações para que possamos consolar outros. Toda tribulação tem um propósito. Com a consolação que nós mesmos somos contemplados com Deus. No versículo 5 ele diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo. Mais uma vez falando sobre sofrimento. No versículo 6, mas se somos atribulados, gente, não, imagine, você está passando por luta, você está passando por prova, e alguém chega assim e fala, você está atribulado, irmão? Sim, meu irmão, estou passando por tribulação. E a pessoa vai falar, isso aí é para o seu conforto e salvação. Não dá vontade de falar misericórdia? Ou misericórdia? Ou misericórdia? Cara, você está passando por tribulação, e a pessoa fala, olha, isso aí é para o vosso conforto e salvação. Porque se somos confortados também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos. Mais uma vez falando sobre sofrimento. No versículo 7 é a mesma coisa. Nossa esperança a respeito do que estás firme, sabendo que sois participante do sofrimento. Ou seja, ele começa a falar. Começa essa carta falando do quê? De sofrimento. Na primeira, estava feliz. Puxa, que bom que eu estou escrevendo para vocês. Que bom que eu posso trazer uma palavra de alinhamento, de ensino. E poucos meses depois, a situação mudou. É verdade que é incrível, igreja, como as situações podem mudar do dia para a noite. E é verdade. Eu fico imaginando que esse ano de 2023, quando ele começou, foi com muita expectativa, sabendo que era o ano do nascimento. E começou com as primícias, os primeiros 7 dias de primícias. Que maravilha! O Senhor falando conosco, nós entregando todo o nosso coração. E termina o 7º dia. Como é que nós terminamos? Agora aqui é pessoal. É pessoal. No 7º dia, aquela alegria nossa que estávamos vivendo. Aí, a minha esposa recebe a notícia que ela não gostaria de ouvir. Pai, partiu para a glória. Dessa mesma forma, Ana, chegou o momento de Deus levar. A gente imaginando um ano de vitória e já no começo do ano. Imaginando começar um ano feliz, já no final do ano acontecem as coisas. De dia para a noite, uma situação muda, um acidente, uma notícia. Há pessoas aqui que amamos e que receberam uma notícia esse ano que eu e você não gostaria de receber sobre a sua saúde. Imagine, estamos bem, vamos no médico, ele dá uma olhada, está tudo bem, tá? Antigamente a gente ia no médico, ele batia nas costas e falava, fala 33. Até hoje não sei por que isso. Tá saindo com chiado na live. Mas hoje eles fazem exame. Você sabe por quê, Sérgio? Hã? A idade de Cristo. 33, deixa eu ver se você está salvo. Fala 36, porque se tiver salvo, ó, seu tempo está curto. Mas quantas vezes a gente ri, mas faz o exame, fala assim, ó, preciso fazer um exame mais aprimorado. E você recebe uma notícia que não vai te alegrar muito. Porém, nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma decepção acontecerá sem que nesta situação Deus venha nos ensinar algo. Em tudo Deus quer ensinar. Em tudo Deus quer mostrar algo para nós. E eu quero dizer que em todas as provas que eu e você passamos, só existe 2 resultados possíveis. Na prova que eu e que você passa, só existe 2 possibilidades. Ou você vence a prova, ou você aprende alguma coisa. Por quê? Porque foi o que aconteceu com Paulo. E é o que acontece conosco.
Rapidinho, deixa eu só retornar aqui no tempo. No dia 31 de dezembro de 2019, foi a última vez que nós fizemos aqui, o grupo Lusofone, a última vez que nós fizemos o culto de Réveillon. E ali eu me lembro que nós falamos sobre quando uma década, passamos de uma década para outra. Alguém está lembrado? Quem estava? Algumas pessoas lembram, né? E eu falei, ó, toda mudança de década acontece algo de impacto. Estão lembrados disso? E a gente fala sem ter conhecimento do que vai acontecer. Quem poderia imaginar o que foi o ano de 2020? Quem poderia imaginar? E eu vou ser sincero. Estava todo mundo imaginando 2020, cantando aquela música. Neste ano... Não era para continuar. O pessoal já sabe. Quero paz no meu coração. Todo mundo querendo paz. E que perturbação que foi aquele ano, hein? Que perturbação. Quando chega o mês de março, tem que parar tudo. Para. Você tem que parar de trabalhar. Quantas pessoas ficaram preocupadas, mas eu posso afirmar, o povo de Deus foi sustentado aquele ano. Como nunca. Nunca vi tanto milagre quanto o ano de 2020. No ano de 2020, não foi um ano de derrotas, foi um ano de vitória. Por quê? Tão lindo, com tanta gente viajando. Você olha aqui, a igreja cheia. Agora imagine 2020. Se não me engano, a gente já estava fazendo 2 cultos por domingo, né? Já estava fazendo 2 cultos para que o povo comportasse. E de repente, já não podia mais congregar. Gente, vocês estão lembrados que você começou a ter saudade dos cultos? Você que chegava no domingo e falava assim, não, domingo eu tenho que descansar. Domingo eu tenho que passear. Domingo eu tenho... Gente, tudo isso tem que fazer e deve. Mas era um pretexto, às vezes, para vocês não virem na igreja. Ah, domingo eu não quero ver a cara da Valdirene, não. Domingo eu não quero ver fulano, ciclano. E eu vou te falar, naquele ano, deu saudade dessas pessoas. Não é de você, Valdirene, das pessoas que incomodam. Mas deu saudade daquele crente chato, né, que você não gostava. Até daquele que falava mal de ti. Por quê? Porque nós fomos privados da nossa liberdade. Um dos momentos mais felizes que eu pude presenciar. Ninguém podia, a gente não podia se reunir nem na rua. E teve uns doidos que no dia 16 de abril quebraram o protocolo. Você lembra, amor? Gente, para piorar a situação, nesse ano, venceu o meu contrato de aluguel, dei congê, só que veio a pandemia, não achei apartamento a tempo. Aí eu fui ser prova, né, para o meu genro e para minha filha. E para a casa deles. Morei 74 dias, 2 horas e 26 minutos. Mas, por que eu lembro disso? Porque no mês de abril a gente não podia coisa, mas teve um pessoal doido, que era o aniversário da NET, se reuniram, foram lá na frente, chamaram a gente na sacada. Ulisses, Jeane, o Arley, Frazão e do Carmo, para cantar parabéns para ela. Eu achei tão lindo aquilo. Não podia fazer, eu falei, vocês vão presos essa turma. Mas por quê? 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10, e o Ministério de Louvor já vem aqui para cima. Nós passamos por prova, igreja. Eu não vou falar para você, ó, 2024 vai ser top. Vai ser top porque há Cristo em sua vida. Vai ser top porque você tem esperança. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por lutas e tribulações. Eu não quero enganar você, eu quero que você esteja pronto. Porque o problema não é passar pelas lutas, é estar pronto para lutar. É você não ser pego desprevenidos. Porque, continuando a carta de Coríntios, há um certo momento, eu creio que no capítulo 2, que Paulo fala, as lutas que eu passei foram tão grandes, que foram além do que eu podia suportar, a ponto de temer até pela própria vida.
As lutas foram demais. Mas, a partir do versículo 7, ali, Paulo fala de mim, fala de você. Paulo fala das lutas que você passou e das lutas que você passará. E eu vou ler. E depois de ler, você já sabe qual é a música que vai cantar. Se esqueceu, eu canto. Mas a partir do versículo 7, ele fala: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Dentro desse vaso tem um tesouro. Dentro da sua vida tem um tesouro. E ele dizia: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você não vence por você, mas vence pelo Deus que está em você. Não é a sua força, é a força dele em você. Amém. E diz mais: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo estamos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, ninguém quer ser perseguidos, mas não desamparado. Pode ser perseguido, mas o Senhor vai amparar a sua vida em 2024. Abatidos, você vai se abater, sim, mas não será destruído. Não será destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. O corpo tem que mortificar. Nós vamos morrer, sim, em 2024. Para que Cristo vive em nós. Fique de pé, igreja. Trazendo a mortificação do corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo.